O capitalismo venceu, vence e vencerá sempre o comunismo, pois é o único sistema de governo que traz riqueza para todos. Com o fim da Guerra Fria, a União Soviética acabou. O Muro de Berlim desabou e Cuba vive sem a mesada. Mas os comunistas passaram a usar a tática de uma batalha cultural para brigar e tentar derrotar o capitalismo, aplicando os ensinamentos de Antônio Gramsci na Europa e também nas Três Américas. Este vídeo é o terceiro vídeo da série de vídeos onde você vai aprender a mentalidade da esquerda e seus estragos sobre os mais pobres e as pessoas. Neste vídeo vou falar para você sobre a tese dos pobres perante a esquerda. A esquerda sempre se arrogou a função de protetora dos pobres. Esta é uma de suas principais reivindicações morais para adquirir poder político. Porém, qual a real veracidade desta alegação? É verdade que líderes de esquerda em vários países adotaram políticas assistencialistas que permitem aos pobres viverem mais confortavelmente em sua pobreza. Mas isso nos leva a uma questão fundamental: quem realmente são os pobres? Se você se baseia em uma definição de pobreza inventada pelos burocratas, como aquela que inclui um número de indivíduos ou de famílias abaixo de algum nível de renda, arbitrariamente estipulado pelo governo, então realmente é fácil conseguir estatísticas sobre os pobres. E elas são rotineiramente divulgadas pela mídia e gostosamente adotadas por políticos. Mas será que tais estatísticas têm muita relação com a realidade? Houve um tempo em que pobreza tinha um significado concreto. Uma quantidade insuficiente de comida para manter um ser vivo, ou roupas e abrigos incapazes de proteger um indivíduo dos elementos da natureza, como frio, chuva, sol. Hoje, pobreza significa qualquer coisa que os burocratas do governo, que inventam critérios estatísticos, queiram que signifique. E eles têm todos os incentivos para definir pobreza de uma maneira que abranja um número suficientemente alto de pessoas. Por isso justifica mais gastos assistencialistas e, consequentemente, mais votos e poder político. Em vários países do mundo, não são poucas as pessoas que são consideradas pobres, mas que, além de terem acesso a vários bens de consumo que antigamente seriam considerados luxuosos, como televisão, computador, carro, são também muito bem alimentadas. Em alguns casos, até mesmo apresentam sobrepeso. No entanto, uma definição arbitrária de palavras e números concede a essas pessoas livre acesso ao dinheiro dos pagadores de impostos. Este tipo de pobreza pode facilmente vir a se tornar um modo de vida, não apenas para os pobres de hoje, mas também para seus filhos e seus netos. Mesmo quando esses indivíduos qualificados como pobres têm o potencial de se tornar membros produtivos da sociedade, a simples ameaça de perder os benefícios assistencialistas, caso eles consigam um emprego, funciona como uma espécie de imposto implícito sobre sua renda futura, imposto este que em termos relativos seria maior do que o imposto explícito, que incide sobre o aumento da renda de um milionário. Em suma, as políticas assistencialistas defendidas pela esquerda
tornam a pobreza mais confortável ao mesmo tempo em que penalizam tentativas de se sair da pobreza, exceto para aqueles que acreditam que algumas pessoas nascem predestinadas a serem pobres para sempre. O fato é que a agenda da esquerda nada mais é do que um desserviço para os mais pobres, bem como para a sociedade. Ao contrário do que outros dizem, a enorme quantia de dinheiro desperdiçada no aparato burocrático necessário para gerenciar todas as políticas sociais não é nem de longe o pior problema desta questão. Se o objetivo é retirar pessoas da pobreza, há vários exemplos encorajadores de indivíduos e de grupos de pessoas que lograram este feito e nos mais diferentes países do mundo. Variações deste padrão social podem ser encontradas nas histórias do povo: chineses, judeus, armênios, libaneses, italianos, espanhóis, entre outros imigrantes que se estabeleceram em vários países ao redor do mundo. Inicialmente pobres, foram crescendo ao longo de gerações até atingirem a sua prosperidade. Raramente eles recorreram ao governo do assistencialismo e quase sempre evitaram a política ao longo de sua ascensão social. Tais grupos se concentram em devolver aquilo que economistas chamam de capital humano, onde seus talentos, habilidades, aptidões e disciplina equivalem. Seus êxitos frequentemente ocorreram em decorrência daquela palavra que a esquerda raramente utiliza em seus currículos refinados, que se chama trabalho. Em praticamente todos os grupos sociais e étnicos, existem indivíduos que seguem padrões similares para ascenderem da pobreza para a prosperidade, que é o trabalho. Mas o número desses indivíduos em cada grupo faz uma grande diferença para a prosperidade ou a pobreza destes grupos como um todo. A agenda da esquerda é promover a inveja e o ressentimento ao mesmo tempo em que vocifera exigindo ter direitos sobre o que outras pessoas produziram. E este é um padrão que tem se difundido em vários países ao redor do mundo. Esta agenda raramente teve êxito em retirar os pobres da pobreza. Óbvio, o que ela logrou de fato foi elevar a esquerda a cargos de poder e posições de autoexaltação, ao mesmo tempo em que promovem políticas com resultados socialmente contraproducentes. Esta é a realidade. E eu recomendo a você a leitura dos livros de Thomas Sowell, um economista americano. No próximo vídeo desta série, a mentalidade comunista e sua arrogância. Vamos nos ver no próximo vídeo desta série sobre a mentalidade comunista. Te vejo lá.